Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou ensinar como reaproveitar vidros de papinha ou de geleia para fazerem um lindo alfineteiro como esse, que é uma peça super vendável, utilitária e também uma ótima sugestão para presente. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer esse alfineteiro ou agulheiro, eu vou usar um vidro de papinha, mas vocês podem pegar esse de papinha, que ele é maior, também dá super certo, ou até mesmo vidro de geleia que vocês tiverem. Aqui eu já passei um primer na tampinha, para que depois não fique enferrujado. Aqui então já abri um pedaço de massa na cor rosa bebê, bem suave, tá parecendo meio branco, mas é rosinha bem suave. Então, mais ou menos no tamanho de uns 35 centímetros. Então, aqui... E mais ou menos também 12 centímetros de altura, que daqui a gente vai fazer a sainha. Então, em primeiro lugar, eu vou recortar de forma arredondada nessa massa. Aqui recortei. Então, agora eu vou começar a medir desde o início o tamanho de 6 centímetros, que é a altura desse potinho aqui, ó. Então, vamos medindo. Com uma régua mesmo, vocês medem 6 centímetros, fazem a marcaçãozinha em cima, vai mais adiante, mede 6 centímetros, faz a marcação. E assim vocês vão fazer até o final da tirinha. Esse tipo de vestidinho também, dessa maneira que eu vou ensinar, vocês podem fazer em bonequinhas, que também fica bem legal. Aqui vamos recortar, então, essa parte onde eu marquei. Acompanhando a marcação da régua. Feito isso, a gente vai ter uma tira arredondada, ó, ela não é totalmente reta. Vou tirar um pedacinho aqui, já vou dar o tamanho que vai ficar mais ou menos. Guardar a massinha para ela não ressecar. Então, aqui, depois de recortada, ela vai ficar mais ou menos uns 35 centímetros, 36. Vou tirar mais um pedacinho aqui. Então, aqui a gente vai franzir para fazer a parte de baixo, a saia do vestido. Vou virar. Essa massa aqui não pode ser tão fininha, porque depois ela vai encolher e vai ficar muito quebra fácil, então vocês têm que fazer um pouquinho grossinho. Fazendo isso aqui que a gente vai fazer o franzido. Viro aqui, eu vou dobrar um pedacinho, que é onde a gente vai fazer depois a emenda atrás. Aqui eu venho e vou franzindo. Bem suavemente. Sem apertar. Então, ficou dessa forma. Agora, a gente vai unir a massinha aqui em cima. Dou uma leve pressionadinha aqui, ó. Aperto. Então, aqui franzi, dou uma apertadinha aqui para unir bem essa massinha.
Dá uma ajeitada nessas pregas aqui. Depois a gente ajeita melhor quando tiver no potinho. Vou passar um pouco de cola. Aqui eu tô usando a cola branca Cascorés, mas vocês podem usar qualquer cola para biscuit. Pode passar até um pedacinho, parte de baixo ali não precisa passar. Então, aqui eu vou pegar aquela parte que eu não dobrei, vou encostar aqui no vidrinho, rente à bancada, tem que estar encostando na bancada. E vou acomodando essa sainha, ó, dando a volta. Dou uma pressionadinha para já ir colando no potinho. Aqui onde eu fiz aquela dobrinha no início, eu vou passar um pouco de cola. E vamos colar aqui para fazer a emenda. Que daí não vai aparecer, ó. Vai ficar uma preguinha. Agora aqui, antes de apertar essa massinha, a gente vem recortando. Vamos tirar aquela partezinha que tá feia aqui em cima. Então, essa sainha, ela vai ter que estar encostando na bancada, bem compridinha, porque depois ela vai encolher e ela não vai ficar encostando, ela vai ficar um pouquinho mais curta. E aqui eu venho ajeitando. Vou colocar uma tampa aqui embaixo, para deixá-la mais altinha até secar. Depois, quando ela encolher, ela vai subir. E aqui vocês vão dando uma ajeitadinha nas preguinhas, vão alisando. E daí vocês vão deixar secar nessa tampinha. E aqui vocês ajeitam as preguinhas, ó, vou dar mais uma apertadinha para não ficar tão alto. Quem quiser aprender a fazer esse pincel modelador e ainda não fez, tem vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer, super fácil, vocês vão fazer em casa aí mesmo e tem bastante utilidade. Então, vou deixar o link na descrição, corram lá e façam, cada um vai fazer o seu pincel. Então, feita a sainha, vamos reservar pra gente fazer os outros detalhes. O ideal é que você sempre faça uma parte, esperem secar. Aqui eu já vi um pedaço de massa rosa, mesmo tom que eu usei na sainha, e vou encapar com essa tampinha. Acomodo primeiro em cima, tiro todo o ar. Agora eu vou puxando a massa para baixo. Super fácil de fazer. Aqui vou retirar esse excesso de massa, porém não vou recortar agora e não vou dar acabamento. Vou aguardar secar, depois com estilete eu venho cortando essa massinha que vai ficar por dentro. Vou deixar dessa forma. Aqui eu abri um pedaço de massa branca, não precisa ser tão grossa, mas também não tão fina. E vou cortar algumas tirinhas. Aqui eu vou recortar
uma tirinha estreita e 2 tirinhas eu vou fazer diferente, ó. Vou deixar mais estreitinho de um lado e alargar na ponta. As tirinhas é bem do tamanho do estilete, ó. Vocês viram que ela ficou assim, ó. Mais fininha aqui e mais larguinha embaixo. Fazer outra. Então, 2 assim e uma reta. Aqui vou recortar as pontinhas. Vocês não precisam ter medida tão certinha. Depois, quando vocês vão colar ali, vocês recortem do tamanho que vocês querem. Aqui eu vou recortar na parte mais larga e essa também, ó. Então, vou pegar essa reta, vou dar uma apertadinha no meio e vou dobrar assim, ó. Daí, aqui vocês vão medindo, ó. Vão medindo no vestidinho. Essa aqui eu vou deixar mais longa. Boto as 2 junto. Vou medir aqui também, ela vai ficar bem mais longa, ó. Ainda tá longa demais. Aqui vocês vão ver onde tá aquela emenda que a gente fez atrás e vão botar o lacinho na frente. E aqui vocês vão puxando pros lados, ó. Bem leve, sem forçar a massinha, ó. E aqui vocês podem dar um movimento nesse lacinho, ó. Agora, eu venho com outro sobre esse aqui, ó. Deixar mais fechadinho. Então, o topzinho vocês podem fazer com tirinhas, como eu fiz aqui. No caso, eu fiz esse com tirinhas. Aqui eu vou fazer algumas folhinhas. Quibezinhos. Aqui umas bolinhas bem pequenas, gente, dá menos de meia grama. Só aperto. Aqui, antes de colocar as florzinhas, eu vou colocar uma cordinha branca aqui na volta. Um pouquinho de cola, só pra gente fazer um acabamento aqui. Pode começar aqui pela frente, que daí a gente vai completar com rosinhas, ali não vai aparecer, ó. Vamos dando toda a volta.
Vocês façam isso depois que a parte da sainha já tiver seco, que vai ficar melhor para vocês trabalharem. Vocês têm que deixar o espaço aqui para depois colocar a tampa. Então, tem que ter cuidado para não subir muito. Vou dar uma pressionadinha para colar bem e deixar um pouquinho achatado. Então, as flores na frente ali, vocês podem colocar a flor que vocês quiserem. Se não quiserem colocar, deixe só o lacinho, que também fica bem legal. Então, agora já posso colocar as florzinhas. Aqui eu vou colocar essas mini rosinhas que eu já ensinei para vocês aqui no canal, é super fácil de fazer. Quem me acompanha já sabe que eu ensinei essas florzinhas. E aqui vocês vão colocar quantas vocês quiserem. Então, feito isso, vocês vão aguardar secar, para depois a gente vir colar essa parte de tecido, porém a tampa tem que estar completamente seca para poder colar e finalizar aqui em cima, que a gente ainda vai fazer um detalhe. Então, vamos aguardar secar, que depois a gente retorna. Então, aqui para fazer essa parte de tecido aqui, vocês podem usar qualquer tecido que vocês tiverem. Pode ser com motivo floral, poá, xadrezinho. Daí vocês vão escolher uma cor que combine com o vestidinho. Então, vocês podem usar tipo estampadinhos como esse, com motivos florais. Esse aqui foi o que eu usei, poazinho. E eu vou fazer com esse liso. Vou fazer na cor esse rosa bem clarinho para combinar com o que eu vou fazer hoje. Então, aqui eu já recortei. Eu recortei um círculo desse tecido que eu vou usar. Vou medir aqui para vocês verem. Ele tem 13 de diâmetro. Aqui, daí, com uma agulha, eu vou franzir. Pode ser um ponto bem simplesinho, ponto alinhavo. Vamos fazer toda a volta. Dessa forma. Então, feito isso, eu vou puxando a linha e vou fechando. Vai ficar assim, ó. E aqui eu vou encher, pode ser com manta acrílica. E aqui vou encher até deixar bem durinho, ele tem que ficar bem firmezinho. Vão colocando aí até vocês verem que tá bem cheinho. Aproveitem, pessoal, já deixe o seu like, se vocês estiverem gostando da aula de hoje. Quando aparecer o like, vai aparecer também a opção hypar. Quem quiser hypar para mim, eu vou ficar muito agradecida, tá, pessoal? E também quem ainda não é inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve. E eu gostaria também de agradecer ao pessoal que tem se inscrito no clube de membros, pela ajuda que vocês estão me dando, que eu fico também muito agradecida. Beijão para vocês, pessoal, que já se inscreveram aí no clube de membros. Então, aqui vou fechando. Aqui vai ficar um pouquinho aberto, ó. Vocês não fechem todinho.
que vai dar bem no tamanho da tampa. Vamos fechar bem, para deixar bem firme, para depois não abrir. E aqui vocês vêm ajeitando. Vou ajeitando a manta lá dentro e deixar bem redondinho, dessa forma. Então, para colar na tampa, vocês podem usar o cola jeans, que cola super bem. Também o cola pano, também, que é ótimo para colar tecido. Vocês podem colar também com cola fria. Eu não gosto muito, eu prefiro um desses dois. Mas, no caso, quem não tiver, pode usar a cola fria. Então, aqui eu vou colocar essa cola. Eu vou usar o cola pano, mas pode ser qualquer um deles. Vou passar na tampa e também na parte aqui do tecido. Aqui vocês vão passar bem na beiradinha, ó. Pra colar, tem que colar bem aqui, ó. Pra não ficar levantado. Eu vou dar uma acelerada com o secador um pouquinho e já vamos colar, ó. Aqui eu dei uma secada na cola com secador de cabelo e vou colocar aqui, ó. Daí vocês vêm ajeitando. E aqui vocês têm que ir apertando até colar bem. Isso vocês vão fazer depois que tiver a tampa com a massinha já bem seca. Vocês não vão colar com ela ainda molhada. Aqui a gente vai ainda fazer um acabamento, mas antes disso tem que estar bem coladinho. Então, aqui já secou bem. Vou vir com uma cola e vou colocar um rolinho aqui. Pode passar um pouquinho aqui no tecido a cola, que não tem problema. Até melhor que passe um pouquinho. Vou pressionando e fazendo toda a volta. E agora eu venho com o pincel modelador, vou dar uma olhadinha e vou unir essa massa com a massa da tampinha. Então, aqui deixei bem lisinho. Agora eu vou vir com a pontinha da esteca faquinha e vou puxar assim pra cima. Só pra dar um detalhezinho. Ficou dessa forma. Para pintura, então, vocês vão tonalizar num tom de rosa mais escuro que a massa. No caso aqui, eu vou tonalizar com esse rosa pink aqui, ó, que é de maquiagem, que vai ficar bem legal, porque eu quero combinar com essas florzinhas aqui. Para os poá, eu vou usar a tinta PVA no tom rosa escuro. Quem quiser deixar sem o poá também, deixa só assim como tá, que já tá legal. Então, vamos começar a dar uma sombreada. Essa peça aqui, vocês vão conseguir fazer ela bem rapidinho. Ela é super fácil de fazer. E também é uma ótima opção para presente. Aqui vocês vão tonalizando essas partes aqui que ficam mais fundas, ó. Para dar aquele efeito de profundidade.
Aqui eu resolvi não vou colocar poá. Quem quiser pode colocar, mas eu não vou colocar porque com esse sombreado aqui que eu coloquei, eu já achei bem legal. Mas quem quiser pode colocar e fazer como quiser. Já mudei de ideia. Então aqui para finalizar eu vou fazer 2 botões para colocar um em cada lado da sainha. Vocês podem fazer 2 bolinhas, aproximadamente 1 grama cada uma. Não tem medida, vocês podem fazer maior ou menor. Eu vou achatar. Olha, está os 2 do mesmo tamanho. E aqui eu venho com a ponta com a haste do cotonetezinho e vou fazer 2 furinhos, girando o cotonete, ó. Giro e tiro. Então, aqui pronto o nosso alfineteiro ou agulheiro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveite para colocar dentro botões, linha, fita métrica, o que vocês quiserem, tá, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.